Graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, melhor, né? Como o pastor já tem falado, a bem da verdade, os atos são do Espírito, usando os apóstolos. Como nós acabamos de cantar aqui, teu é o reino, teu é o poder, tua é a misericórdia, a graça, né? A glória. Eu tenho dificuldade para gravar uns cânticos. Irmãos, Atos capítulo 3, Atos do Espírito, capítulo de número 3. A cura de um coxo. Nós vamos ler até o versículo 18 por enquanto. E se der tempo, a gente termina até o 26, ou semana que vem a gente faz a segunda parte. Amém? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Chegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Até aqui por enquanto. Acho que alguém ia trazer uma aguinha aqui para mim. Meus irmãos, um texto bem claro
de uma situação que o capítulo 3 ele narra para nós, seguindo o capítulo 2, propriamente a atuação de Deus, né? O capítulo 1 a promessa, o capítulo 2 o cumprimento da promessa. E assim, a partir do capítulo 3, Deus começa a usar os seus filhos. É claro que eu não vou ir por um outro viés da mensagem que nós estamos ou fomos acostumados a ouvir. Mas eu quero destacar alguns pontos para a nossa vida como igreja. Hoje eu estava ali, passei o dia com os irmãos no retiro dos nossos irmãos do Jardim Botânico, e ouvi uma palavra de manhã que sempre mexe conosco. E isso nos faz meditar nas coisas de Deus. Como nós acabamos e ainda estamos cultuando a Deus, acabamos de cultuar com cânticos, acabamos de ouvir uma palavra do nosso pastor. E sabe, meus irmãos, isso tem que mexer com a nossa vida. Isso tem que mexer com a nossa estrutura. Nós temos que pensar, parar a nossa vida e pensar: será que eu realmente estou sendo um cristão de fato? Será que a minha vida, ela contribui para o reino de Deus? Esta situação que nós acabamos de ler, talvez razão esta pela qual a igreja no Brasil e em todo o mundo passa por muitas dificuldades. O primeiro versículo diz que eles subiam juntos a hora do que está escrito aí na sua Bíblia? A hora da oração. E durante a semana eu estava ouvi muitos irmãos, pastores, muito que nós admiramos, indagando as suas igrejas, os seus membros, para que viessem a orar pela sua igreja. Os pais a orar pelos seus filhos. E não só isso, a orar pela sociedade. Ontem eu vinha chegando em casa e estava acontecendo um baile lá na rua, que isso está se tornando comum na cidade de Porto Alegre. Adolescentes jogando suas vidas fora. E às vezes a gente não derrama mais uma lágrima em oração. E como, pois, nós queremos que o poder de Deus, como nós acabamos de ler e vamos falar aqui, se manifeste? Será que isso não nos impulsiona, não nos indaga, não nos tira de uma zona de conforto? É muito bom, daqui a pouco vai ter ar-condicionado aqui, daqui a pouco vai ter forro, os louvores vão estar bem entronizados, bem sincronizados, mas será que isso é tudo para nós? Eu posso tocar o melhor instrumento, ter a melhor voz, mas será que realmente isso ainda é tudo que Deus quer para a minha vida? Esse texto é um texto épico, onde fala da cura de um homem, e é um milagre extraordinário, já na era da igreja, seguindo os passos de Jesus, confirmando a autoridade de Jesus na vida dos seus servos, na vida da sua igreja. Capítulo 1 diz: olha, ficai em Jerusalém, e do alto vocês vão receber a virtude, o poder. Mas isso não é para si, para ficar acomodado muito bem. Ah, que coisa boa, vamos botar uma cadeira com uma poltrona mais confortável. Eu vou alcançar o melhor trabalho porque eu não falto, eu não minto. Será que isso é tudo? Pedro e João subiam juntos ao templo. Era um hábito comum na vida dos judeus, da comunidade judaica. A hora nona, às 15h. Os irmãos já devem estar familiarizados com esse vocabulário.
Eles contavam as horas dessa forma, primeira, segunda, terceira, a partir das 6 horas da manhã, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, undécima e duodécima, e depois vinham as vigílias, que era dividido em 4, a cada 3 horas, aí fechava o dia completo. Subiam juntos a hora da oração, a hora nona. E olha que interessante aqui, meus irmãos, isso tem que mexer com a gente. Era colocado um homem, todos os dias, versículo 2, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias opunham a porta do templo chamado Formosa. Quantas vezes esse homem viu Pedro e João entrar no templo para orar? E você sabe que dentro dos critérios, das tradições, que eram levados muito à risca, esse homem ele era considerado impuro, porque ele era um aleijado. Ele era um homem que ele era excluído da adoração a Deus no templo. Está aqui, nós estamos lendo. Era como se nós tivéssemos aqui alguém ali no portão. Todos os dias que tivesse culto de oração, teria uma pessoa ali entrando. Por quê? Porque também era um hábito dos discípulos de Jesus, do povo judaico, dar esmolas. Era comum para eles. Assim como nós, no nosso culto, nós estabelecemos a oferta. E eu fico incomodado. Eu saí do carro ali, deixei minha carteira cair, não peguei. Eu fico incomodado com isso. Falei para o Marcelo. De não poder dar uma oferta. Depois eu vou ali pegar. Como nós temos sido ensinados, meus irmãos, nós temos que dar valor para as coisas de Deus. Às vezes a gente gasta com tanta bobagem. E na hora da oferta, nada, né? Todos os dias esse homem via essa comunidade entrar e sair do templo, ir lá e cumprir o seu papel de adoração a Deus, e ele ficar de lado, excluído, porque ele tinha defeito, ele era um coxo. Aqui nós poderíamos dizer que Jesus, ele vem e quebra essa tradição de uma forma tão sublime, mas tão extraordinária. Vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu a eles uma esmola. Eu estava lembrando de um sermão que nós convidamos um irmão lá no Barão do Caí, para ministrar, e ele disse o seguinte sobre esse versículo aqui, ó. Pedro e João, fitando os olhos, ele disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Geralmente é assim. A pessoa te vê com uma roupa melhor, né? Aqui a gente até não usa tanto a gravata, a gente usa também, mas geralmente as pessoas elas fazem essa leitura. Se tu tá com uma gravata, não indo para um casamento, não indo para uma formatura, tu é um crente. E aí eles fazem o uso dessa ocasião para te pedir uma esmola. Me ajuda com um dinheirinho aí. Aí às vezes a resposta nossa é: não tenho, aquela coisa toda, tô mal. Aí o cara, como eu ajudei um rapaz, e um dia ele estava na sinaleira, e o cara encostou com baita de um carro e disse para ele que estava mal. Mas dentro de um carro importado, aí o rapaz saiu se indagando: se tu com esse carrão tá mal, imagina eu que estou vivendo na rua, o que sobra para mim? Essa muitas vezes é a nossa condição de excluir as pessoas, de privar as pessoas da graça e do amor de Deus. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Há uns 4 anos atrás, alguém disse que a igreja hoje não pode dizer que não tem prata e não tem ouro. Alguém disse para nós, num seminário que nós fizemos na nossa congregação, alguém, foi o pastor Leon que falou?
Há 4 anos atrás, eu não sei se tu lembra, Leão. Hoje, meus irmãos, nós nos envolvemos tanto com nós mesmos. E até que ponto vai a nossa preocupação com o nosso próximo? Não só com aqueles que da nossa família, da igreja, como há uma semana nós pedimos aqui que os irmãos se sensibilizassem e por meio aí dos aplicativos ajudassem os irmãos que estão passando por necessidade com alimento. Até onde vai a nossa preocupação? Até onde o nosso cristianismo ele é verdadeiro? Mas é claro que aqui nós estamos falando de um poder sobrenatural. Eles oravam, eles estavam juntos, eles tinham prazer em buscar a Deus juntos. Será que isso não nos indaga a nós ter vergonha na nossa cara, porque nós abandonamos as reuniões de oração, de jejum, de súplica? Será que nós não deveríamos suplicar mais por este bairro, o qual nós estamos estabelecidos, derramar as nossas lágrimas, por esses transeuntes que estão perdendo suas vidas para as drogas, na prostituição? Será que o amor de Deus não está na nossa vida, a ponto de nos impulsionar a isso? Ou nós oferecemos um culto, ao nosso ver, que estamos cumprindo com o nosso papel de vir no domingo e cantar e dar R$2 de oferta e tá bom? E não atentar para a necessidade do próximo? Irmãos, 80%, cresceu em 80% o número de pessoas que tomam remédios antidepressivos. E às vezes essas pessoas estão aqui dentro também. A palavra de Deus tem que mudar a nossa vida. A palavra de Deus nós temos que fazer um autoexame. Será que esse poder, ele era, como dizem os sensacionistas, que ele só atingiu a era apostólica? Será que você ainda acredita, e eu ainda acredito, que se alguém entrar aqui, pedindo uma oração pelo filho, como você já deve ter ouvido, que estava morrendo e Deus restabeleceu a sua saúde, será que nós ainda acreditamos que isso acontece, meus irmãos? Será que há fé na nossa vida? Será que há graça de Deus em nós? Ou nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com o dia de amanhã, com as contas para pagar que nós mesmos adquirimos, com as coisas erradas, as decisões que nós tomamos sem o consentimento de Deus, e aí sofremos a pena, e aí ficamos lá dentro de um quarto fechados, chorando porque nada acontece, e tomando pela mão direita, não tenho prata, não tenho ouro. Eu sei que dinheiro resolve bastante coisa, mas ele não é um fim em si mesmo. É bom ter dinheiro? Claro que é bom. A Bíblia diz: trabalhe com o seu suor, mas não faça do dinheiro um ídolo, não faça do seu trabalho um ídolo, não faça da sua vida um ídolo. Não tenho prata, não tenho ouro. Aqui é interessante, irmãos, e quando nós conseguimos entender essa disposição para o reino, de que nada é nosso, que nós não somos exclusividade de Deus. Se Deus viu a necessidade do povo e diz que Ele levou Jesus foi assunto ao céu, e Deus deu dons para os homens, e os dons, eles foram dados aos homens para serem usados em prol do Evangelho, em prol da glorificação de Cristo. E é o que nós acabamos de ler
Este homem que estava ali há muitos anos, excluído da adoração a Deus, excluído da vida cristã, a partir desse advento, do dia de Pentecoste, da virtude de Deus vir sobre os discípulos, dessa intrepidez, dessa ousadia. O Paulo fala em Romanos capítulo 1, ele diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho. Aqui, irmãos, nós poderíamos fazer uma pergunta: será que nós temos vergonha do Evangelho? Será que a gente anuncia o Evangelho com essa autoridade? Crendo nessa palavra? Crendo com toda a nossa alma? Indo orar no hospital? Ou orar por alguém que está enfermo? E tomando pela mão direita, levantou logo, e seus pés e tornozelos se firmaram. É um milagre extraordinário. Você sabe, irmãos, não sei se alguém aqui já quebrou parte do seu corpo, fica ali 40, 50, 60 dias, um braço. Eu vou falar de mim, que eu já quebrei os braços 3 vezes. Logo que você tira o gesso, a tala, ou outro nome parecido, você não consegue fazer os movimentos naturais como antes de ter quebrado. Sim ou não? Não. Mas olha que interessante, o camarada era coxo desde o nascimento. Como é que ele saiu caminhando, saltitando e adorando a Deus? Um milagre extraordinário. Versículo 9. Olha só o versículo 8. E saltando ele os pés, andou e entrou com eles. Olha que interessante, a barreira que o Evangelho quebra. A religião, às vezes, ela tende a privar as pessoas de Deus, com as suas regras, com as suas, como se fosse ajuda, né? Você, pela religião, você recebe uma série de preceitos que você deve seguir, e assim agradar a Deus. Não, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, por seu amor, pela sua graça, Ele veio para salvar um povo pecador, morreu por nós, nos aceitou, nós ainda sendo pecadores. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Que interessante, o povo que estava ali o conhecia, era aquele que estava na porta todos os dias, pasmos e cheios de assombro pelo que acontecera. E apegando-se a ele Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre. E quando Pedro viu isso, uma espécie de admiração, né? Glamour. Muita gente quer isso, né? Não esqueça que o diabo, ele ofereceu isso para Jesus, né? O glamour, as pessoas querem isso, reconhecimento. Tu faz isso aí bem. Irmãos, eu não estou dizendo que com isso nós não podemos reconhecer, nós até devemos como cristão, reconhecer quando alguém executa um bom trabalho, quando alguém é usado por Deus no sentido, na sua vida cotidiana, com amor, com graça, com misericórdia. Isso é bom, mas que isso não vire-se e não torne-se uma idolatria, e que o ser humano não queira a glória de Deus para si. A Bíblia diz que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. A glória é dele, tudo é dele. E o Pedro, ele conseguiu discernir esse pequeno movimento que se inicia, aonde eles ficaram impressionados. Não quem é Pedro, quem é João, os discípulos, os pescadores, o pescador. Como mais para frente, aquele homem que era tido como indouto pelos mestres, aquele homem que não tinha autoridade, que não tinha um cargo eclesiástico, que não tinha títulos honoríferos, ele era um pescador. O que tu faz? Eu sou pedreiro. Ah, tá bom. O que tu faz? Sou juiz. Opa, é juiz, né? E é comum nós fazermos essas distinções. Não é, irmãos? E apegando-se, e quando Pedro viu isso, varões israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhais para nós como que se pela própria nossa virtude
Eu sei que muito nós ouvimos esse sermão indo para um outro lado. Nós precisamos, meus irmãos, meditar nessa palavra. Reconhecer que se nós fizemos alguma coisa, é porque a graça de Deus tem se manifestado na nossa vida. Se nós alcançamos alguma notoriedade na sociedade, é porque o amor de Deus tem se manifestado em nossa vida. Mas que não fique só nisso. Como eu vi alguns irmãos das denominações, é algo que está escasso. Essa narrativa, irmãos, esse acontecimento para a glória de Cristo no nosso meio, foi muito deturpado. As pessoas, elas, em idolatria, aqueles que diziam-se os aplicadores do milagre, e as pessoas começavam a idolatrá-las. Isso não foi diferente com Pedro e com João. Como que pela nossa própria atitude nós pudéssemos fazer esse homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está fazendo essa referência porque era comum aos israelitas. E essa indagação, essa idolatria, irmãos, ela viria mais cedo ou mais tarde, como depois aconteceu alguns rachas na igreja por causa disso. O apóstolo Paulo vai escrever sobre os partidos na igreja. Ah, não, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, não, eu não sou de Pedro, não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu não sou de Pedro, não sou de Paulo e nem de Apolo, eu sou de Cristo. E isso, irmãos, vai minando na igreja. Ah, eu gosto mais do fulano do que do ciclano. Pedro, ele corrige isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste e tendo determinado que fosse solto. Eu disse hoje para um irmão que a gente fica impressionado com alguns textos da Bíblia. E eu pensando assim, conjecturando a respeito da manifestação do verbo vivo, como disse o irmão, os doutores da lei não perceberam que o verbo saltou diante deles, como João disse, o verbo se fez carne. Eu fico conjecturando o seguinte: se Jesus se manifestasse hoje aqui, se manifestasse em Porto Alegre, se manifestasse para a nossa nação hoje, no nosso tempo, hoje, eu disse para o irmão que talvez eles matassem Jesus mais rápido. Isso é uma conjectura minha. Talvez matassem Jesus mais rápido. O apóstolo Paulo, se nós tivéssemos essa graça de Deus conosco, talvez ele morreria mais cedo. Talvez ele ia ficar doente mais rápido, por tamanhas heresias que nós temos ouvido por aí afora. Quando vós negastes o santo, o justo, e pedisse que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé no seu nome, olha essa construção de Pedro, que era indouto, né? Mas não era tão indouto assim. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes, e a fé que por ele deu a esse, na presença de todos vós, está perfeita a saúde. Meus irmãos, então Pedro, ele tira a atenção de sobre ele, tira a relação do milagre operado através das suas mãos, porque ele foi usado por Deus e tomando pelas mãos, o colocou em pé. Não sei se você já orou por alguma pessoa. Se você nunca fez isso, comece a fazer.
É bom, irmãos. Dá um alívio na alma. Ore pelas pessoas. Ore pela sua nação. Ore pelos seus líderes. Ore pela igreja. E agora, meus irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Olha que interessante. Olha, vocês entregaram Jesus. Mas o que vocês fizeram? Pela soberania de Deus vocês fizeram. Vocês cumpriram a palavra de Deus. Vocês, pela vontade de Deus, vocês entregaram Jesus. Tinha até um hino herético, que dizia, uma dupla, era muito bonito eles cantando, eles diziam assim, ó, se eu estivesse lá, eu não deixaria crucificar o meu Jesus. Mas como? Se Jesus não cumprisse o desígnio pelo qual ele veio ao mundo, nós não estaríamos mais aqui. E as pessoas cantavam, não, se eu estivesse lá, eu não deixaria crucificar o meu Jesus. Não, irmãos, nós ia ajudar a tirar a pedra também. Foi pelos nossos pecados. Jesus, ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Meus irmãos, é um relato, eu vou fazer aqui um resumo, né? Uma aplicação para nós, como eu iniciei falando. É o poder de Deus se manifestando a continuidade na vida da igreja. O último versículo do capítulo 2 diz que louvando a Deus e crendo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que haviam de salvar. Então nós reconhecemos que tudo o que nós fizemos, nós só fizemos por intermédio do Senhor Jesus. Como Paulo vai falar no capítulo 11 de Romanos, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade, a ele a soberania para sempre. Tudo que nós fizemos, e nós não venhamos a nos vangloriar, que Deus não permita que essa soberba, essa arrogância encha o nosso coração. E se nós fizermos alguma coisa, como donativos, como estender a mão para alguém, nós possamos expressar o amor de Deus. Hoje o Rafael falou pela manhã que ele, com a sua esposa, disse que eles iriam ajudar a todos aqueles que Deus colocasse no seu caminho. E claro, irmãos, ele não estava dizendo que com isso ia sair dando dinheiro para todo mundo, mas que nós possamos ter um coração mais sensível, mais amoroso, mais compassivo de Deus, para as necessidades do ser humano. Necessidade principal, que não é o dinheiro, não é o alimento. Essas necessidades são secundárias. A necessidade principal do ser humano é conhecer a Cristo como Salvador e Senhor. É levar a mensagem do Evangelho, como nós temos aprendido aqui, aquilo que Deus fez por nós, o que nenhum homem poderia fazer, Jesus veio e fez. Mas que nós não ficamos somente nisso. Esse é o desafio da nossa vida, irmãos. Será que nós conseguimos aplicar isso amanhã? Nosso trabalho? Ou vem o temporal no dia de hoje, a gente chora, a gente pensa, e no outro dia, quando começa a semana, tudo fica no esquecimento. Será que nós não meditamos de dia e de noite, como diz o Salmo 1? Será que nós não buscamos esse poder? Nós temos igreja bíblica, isso é bom. Glória a Deus, o nosso pastor é um pastor bíblico, os nossos obreiros estão se esforçando, estão compartilhando isso no distrito Mário Quintana. Mas será que isso é tudo?
Essa manifestação com poder, será que ela não se faz necessária no nosso meio? Será que se alguém entrar aqui correndo agora e pedir oração, é claro que nós vamos nos reportar ao nosso pastor, isso é comum. Mas você viu aqui que o Evangelho ele abre as portas, ele não tem mais distinção clerical. Somente o fulano, o beltrano, somente o bispo, o presbítero ou o diácono é que pode fazer uma oração pelo enfermo. Não, Pedro e Tiago eram discípulos, mas eles eram servos de Deus. Você já ouviu alguém dizer, eu quero orar por você? Eu não sei se eu contei para vocês que eu entrei num lugar de pessoas de um alto escalão, e a recomendação que foi me dada foi que eu não conversasse com aquela pessoa. Eu acho que eu contei para os irmãos, vou contar para vocês. O porteiro e o zelador me disseram o seguinte: Alexandre, a senhora era um apartamento por andar, irmãos, num lugar nobre de Porto Alegre, muito caro, pessoa riquíssima. A senhora falava 5 idiomas, viajou por todos os países da Europa, América, Ásia. E a recomendação, como eu estava fazendo um trabalho braçal, uma pessoa simples, um serviçal, me disseram: Alexandre, a única recomendação que nós pedimos para ti é que tu não converse. Se ela aparecer, tu não conversa com ela, que ela é uma pessoa que tem muitos problemas, é uma pessoa que tem muito dinheiro, e as pessoas chegam até ela para tirar proveito. Não, tudo bem. Eu estava trabalhando e aí a empregada foi embora, os outros foram embora, e quando veio eu fiquei sozinho naquele baita apartamento com um monte de cômodos, num lugar meio escuro, estava estranho a coisa, mas eu estava ali com Deus, louvando a Deus, fazendo o meu trabalho, e eu percebi, irmãos, eu estava de costas, eu percebi que um vulto parou-se na porta, e eu continuei meu trabalho, e aí eu levantei, como sinal de cansaço, levantei, dei um suspiro, olhei para trás, aí ela estava ali. Daí ela me perguntou se eu queria água. Ela iniciou a conversa. E os irmãos que me conhecem sabem que conversa é comigo, né? Eu aceito. Aí ela me pediu desculpa. Olha só a educação. Ela era uma senhora muito magra, uma senhora de uns 78 anos, ela falou daí na conversa, magra, muito magra. E ela disse assim: tu me perdoa a minha aparência? Eu, não, capaz, senhora. E eu comecei a conversar com ela, e ali começamos a dialogar, e ela falou que estava indo em psicólogos e tal. E eu disse para ela assim: eu conheço um psicólogo muito bom, é o melhor psicólogo que eu conheço. E aí ela se espantou: é mesmo? Botou as mãos na cintura: é mesmo. Mas o meu psicólogo, ele é bacharelado nos Estados Unidos, ele é PhD no Brasil, já rodou a Europa. É mesmo, mas o meu psicólogo, ele é melhor que esse. E ela: como é que é o nome do teu psicólogo então? Jesus Cristo. E aquela mulher encheu os olhos d'água, aí ela até chorou. E ela disse assim: eu leio a Bíblia todo dia. E aí eu disse para ela: continue lendo a Bíblia, fale com Deus do seu jeito, peça para que Deus venha se revelar para a senhora através da sua escritura, e o Espírito Santo assim faz. E aí eu construí, até orei, irmãos, para quem não podia falar com a pessoa, sair dali com aquela a leveza na alma de ter falado de Jesus para alguém que não podia. Eu não sei o que aconteceu com ela, passou-se os anos, eu não sei o que aconteceu. Mas Deus me colocou naquele lugar ali para falar do seu amor, da sua graça, da sua bondade, do seu poder. Apesar de que o Senhor Jesus, ele disse que houve fome e sede na face da terra, e nem todos receberam a visita do profeta Elias, quando ele estava falando a respeito dos milagres, que 10 leprosos foram curados, e um somente veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Nem todo mundo vai entrar pela porta da igreja e vai ser curado. Nem todo mundo que nós orarmos vai ser curado. Mas isso não quer dizer que nós vamos cessar de orar
por uma enfermidade. Deus é soberano. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele também é Deus. Ele é Senhor, Ele não é servo. Ele dá ordem, Ele não recebe. Ele manda, Ele não é mandado. Nós temos que cumprir o nosso papel como igreja de Deus na face desta terra. Nós temos que orar. O Pedro disse: orai pelos vossos governantes, para que vós tenham uma vida sossegada. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na boa medicina, ou nas boas faculdades. A nossa esperança é o próprio Cristo vivo. E se isso não bastar para nós, irmãos, alguma coisa está errada na nossa vida. Nós estamos indo por um caminho errado. Mas a gente entra e sai da igreja e vê as pessoas queixosas pelas mesmas coisas dentro da igreja. Não busco mais o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus. Pedro fez uso: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho não é meu, exclusivo, não é particular, não, é só meu, o dom é meu, eu quero ser reconhecido, eu quero ser notado. Não, olha, aquilo que eu tenho, não é, essa virtude veio sobre mim há alguns dias atrás, e essa virtude não é para mim, essa virtude é para ti também, ela veio para te alcançar e tirar toda essa barreira. E ele pôde entrar. Como eu disse, a religião, irmãos, ela é muito perigosa. Ela exclui as pessoas, ela priva as pessoas da graça de Deus. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas que havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Para isso o Senhor Jesus veio ao mundo, para dar vida e vida com abundância. Essa narrativa, ela traz essas indagações, esses questionamentos, quebrando esses paradigmas, os ritualismos, as privações. O Evangelho faz isso, irmãos. O Evangelho, quando se manifestou na nossa vida, o que ele fez? Ele nos transformou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, mudou o cântico nos nossos lábios, nos deu um coração grato, reconhecendo que somente Cristo o pode fazer, e reconhecendo que tudo que nós fizemos, tudo que acontece na nossa vida não é para nós, é para a glória de Cristo. Eu pude ver isso dentro daquele apartamento, meus irmãos. Depois eu comentei com o pessoal, eles ficaram apavorados. Eu achava que a mulher ia processar o condomínio. Aí até eu fiquei apavorado, né? Vou processar o condomínio porque eu falei com a mulher, não pode. Eu já vi isso, irmãos. Mas quando Deus abre uma porta, e nós temos que estar prontos, irmãos. Ah, não, eu vou me preparar. Não, Deus já te deu. Deus te deu a capacidade. Deus já derramou sobre a tua vida. Deus já te amou. Você só tem que falar desse amor. Você só tem que anunciar. Você tem que crer. Será que nós... Olha, irmãos, eu confesso para você que é um desafio. Eu já vou encerrar. Eu lembro que nós tínhamos um rapaz que eu ia buscar ele em casa e ia levar em casa. Foi uma época difícil, irmãos. Porque ele era um cadeirante e ele era um rapaz, não era muito grande, mas ele era pesado. E como eu já disse para os irmãos, eu sou muito observador e eu começava a olhar na vida da igreja. Quem que se importava com aquele rapaz? Abaixo de chuva, sol. Quem é que entrava lá na vila para buscar ele, para cultuar a Deus? O camarada ficou esquecido. Ah não, ele tem que andar com as próprias... Parece ironia, né? Ele era um aleijado. Ah, ele tem que andar, a família tem que se dedicar. O cara não tem ninguém por ele. Mas aí o meu carro era o mais velhinho.
E os carrões que tinham na igreja, ninguém queria ir lá, por medo. Aí a gente devia, agora não tem mais, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Eu queria parar numa sinaleira e dizer assim, ó, se isso é de Jesus, ele não vai se importar se me emprestar um pouquinho. Eu quero usar isso daí. Aí Jesus, olha, as pessoas chegavam assim, olha a benção que Jesus me deu. Aí orava-se pela chave, né? Orava pela chave, ó Deus, aí roubava o carro, claro, ficou a chave, né? Roubou o carro, a chave ficou. Ó Deus, para usar na tua obra. Aí você convida para subir lá na montanha. Aí a pessoa não quer. Você convida para botar uma pessoa fedorenta dentro do seu carro. Aí você não quer, né? Será que a nossa vida é para a glória de Deus realmente, irmãos? Hã? Será que o poder de Deus se manifesta mesmo na nossa vida? Será que nós queremos isso ou nós temos vergonha? Ou nós duvidamos? Hã? Será que nós não cremos realmente no poder dessa palavra? Para encerrar, eu fui uma vez com o irmão, 3 horas da manhã. Tem que ser corajoso, irmão. Não estou dizendo que com isso que eu sou corajoso, tá, irmãos? Nós fomos na alvorada. 3 horas da manhã. Fomos no hospital orar por uma pessoa. E a pessoa estava assim, irmãos, numa cama, no leito ali. Eu não gosto de hospital, irmãos. Eu peço para Deus, Deus me dá saúde. Eu não gosto de hospital. Eu acho muito dolorido, irmãos, a consequência do pecado. As pessoas estão sofrendo, sofrem. É doloroso, irmãos. E a compaixão, às vezes a gente olha assim e dá vontade de chorar, irmãos. Se você não acontece isso com você, eu não sei se você é desse mundo. Se você olha uma situação e não dá vontade de chorar por causa do pecado, bem-aventurados os que choram. Se o amor de Deus está na sua vida, Jesus ele parou e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, Jesus chorou, irmãos. Aí eu entrei naquele lugar assim, comecei a olhar aquela pessoa e perante o algoz da vida, que é a morte, né, o algoz da vida, as pessoas elas tremem. E eu vi aquele homem, parece que ele estava pressentindo que o seu algoz estava ali já. Os minutos finais da sua vida, eu tive a oportunidade de estar com o irmão ali e orar. É claro que a oração era para que Deus levantasse aquele homem. Mas minutos depois aquele homem faleceu e nós conversamos com ele e eu vi nos seus olhos a lágrima, quando nós falamos do amor de Cristo, do perdão de Deus. Ele chorou, ele não podia falar, ele chorou. Talvez a sua consciência, que é o juiz, né? A Bíblia diz que a nossa consciência é o nosso juiz. Talvez a sua consciência fez um resumo, um relâmpago da sua vida, e isso trouxe lágrimas para ele. Mas ele balançou a cabeça, a gente foi falando, e ele balançou a cabeça, e esse homem faleceu. Com isso eu concluo, irmãos, que isso aqui não era só para os apóstolos, isso é para nós. Século 21, 20 séculos após, isso é para nós, irmãos. Nós devemos buscar isso aqui, irmãos. Nós devemos buscar a Deus nas reuniões, buscar a Deus dentro da nossa casa, como os irmãos nos ensinavam, e não estava errado. Porque os irmãos são conservadores. Não, eles diziam, não, busque a Deus, busque o Espírito de Deus, busque os dons. A Bíblia diz em Coríntios que Deus derramou os dons, há dons para a igreja. Nós temos que buscar, nós temos que pedir a Deus, como o pastor tem falado, nós temos que rogar por um avivamento. Mas como é que nós queremos um avivamento se nós não cremos? Se nós não experimentamos o amor de Deus, mas não compartilhamos o amor de Deus. Quando arde em mim, eu sei ir até Deus e reclamar, mas quando está ardendo na vida do outro, eu faço que não é comigo.
É claro, irmãos, às vezes a gente pensa assim, poxa, a pessoa compra um iPhone, a pessoa vai para shopping, vai para cinema, vai para Santa Catarina, e é bom, pode ir. Mas reclama! Alguma coisa está errada. E certamente não é Deus. Em momento algum você vai dizer que você, aqui por nós, que você não pode fazer essas coisas. Você pode fazer. Aí depois fica desempregado, aí toma antidepressivo, porque não consegue cumprir com as suas responsabilidades. Aí não dorme mais de noite, porque as contas elas têm dia certo e endereço certo para vir. Elas dão atraso. Pagamento de salário pode atrasar, mas a conta não atrasa. E aí a gente se reporta a Deus, oh Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Ah, Deus, eu estou passando por uma prova, eu estou desempregado. Sim, tudo bem, mas foi você que te colocou nessa história. Alguém disse com um tom irônico, né? Me traga a fatura do seu cartão, se estiver escrito que foi o Satanás que fez as compras, eu pago. É irônico, né, irmãos? Mas é a mais pura verdade, que nós, às vezes, não estamos nem aí para as coisas de Deus. Nós só queremos consumir Deus, queremos consumir Cristo, e ainda reclamamos, que se as instalações não estão como nós queremos, como o poder de Deus vai se manifestar em nossa vida, se nós não damos liberdade para Deus, se nós não buscamos a Deus, se nós só reclamamos da vida. Vamos ficar em pé, meus irmãos.